Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Viviane. Faço nutrição na Faculdade São Francisco, da Paraíba, em Cajazeiras. E hoje, a partir da disciplina de saúde coletiva, eu vou falar um pouco sobre a febre amarela. Vamos começar falando sobre o que é a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. Vou falar um pouco sobre os principais sintomas. As principais manifestações da doença são repentinas, como febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. A forma mais grave da doença é rara. Costuma aparecer após um breve período de bem-estar, até 2 dias, quando podem ocorrer insuficiências hepatítica e renal, olhos e peles amareladas, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela. Agora eu vou falar para vocês como ocorre a transmissão da febre amarela. A febre amarela ocorre nas principais regiões, a América do Sul e América Central, além de alguns outros países, como a África, que é transmitida por um mosquito em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos. A diferença está apenas nos transmissores. Vamos lá. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A infecção ocorre quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado a vacina contra ela circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrário, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados, os macacos, que podem também desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. Uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra pessoa. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento é feito por meio do uso de fluidos. Não existe um tratamento específico para a doença. Os esforços se concentram no controle dos sintomas e na limitação das complicações. Os medicamentos geralmente são anti-inflamatórios e têm cuidados médicos, como a reidratação e a terapia de reidratação oral. A febre amarela tem vacinação. No Brasil, estão disponíveis 2 vacinações, a produzida por Biomaguinhos, que é a Fiocruz, e utilizada pela rede pública, e a produzida pela Sanofi Pasteur, que é utilizada pelos serviços privados de vacinação e pela rede pública também. Ambas são elaboradas a partir de vírus vivos, atenuados e cultivados em ovo de galinha. As duas têm perfis de segurança e eficácia semelhantes e estimados em mais de 95% para maiores de 2 anos. É importante ressaltar que os estudos para o uso de doses fracionadas recomendadas apenas durante a campanha do Ministério da Saúde, em localidades e períodos bem definidos, foram realizados apenas com a vacina de Biomaguinhos. Não há, portanto, autorização para a administração de doses fracionadas a outra vacina, que no caso é a vacina de Sanofi Pasteur. É indicado para pessoas a partir de 9 meses de idade, essa vacinação. As contraindicações, para crianças abaixo de 6 meses, indivíduos infectados pelo HIV, pessoas com imunodepressão grave, pacientes que tenham apresentado doenças neurológicas, são pessoas que não podem tomar
a vacinação. Gestantes não pode, mulheres amamentando bebês com 6 meses também não pode, pacientes submetidos a transplantes de órgão, pacientes com câncer, pacientes com história pregressa de doenças do timo, enfim. O esquema de doses é assim. Crianças até 4 anos são duas doses, aos 9 meses e aos 4 anos. Já acima de 4 anos, não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal. O Ministério da Saúde ele usou em 2018 doses fracionadas como forma de conter o surto vigente na ocasião. A estratégia era reconhecida pela OMS, no caso a Organização Mundial de Saúde, como segura e eficaz. Quais as áreas mais comuns em que ocorrem os casos de febre amarela? Como eu havia falado no começo. A África é um dos países que é acometido dessa doença, como é um país de baixo custo e pobreza, isso geralmente ocorre lá na África. E América do Sul também e América Central esses dois continentes também são acometidos dessa doença. Como é feito o diagnóstico da febre amarela? O diagnóstico é feito pela PCR, no caso a reação de polimerase, para a febre amarela. A cultura dos vírus é feita cada vez menos por conta da dificuldade e até mesmo pelos riscos envolvidos. Esta é uma doença notificada compulsória, mesmo na suspeita. De acordo com o Hospital Albert Einstein, o Hospital Israelita Albert Einstein, a maior incidência da doença acontece entre os meses de janeiro e abril, que são os períodos de chuva, onde há um aumento da quantidade dos mosquitos transmissor, sendo o período de férias, que é de final de ano, e escolares, de maior atividade agrícola, que pode haver a elevação dos números de pessoas infectadas. Nessa primeira imagem, a gente pode ver o ciclo silvestre, que um animal, ele já adquiriu a febre amarela, e o vetor, que é o Haemococcus, ele está infectado porque ele pica o animal silvestre e depois vai para o homem. E também tem um ciclo urbano, que no caso a Aedes aegypti, que ele já está infectado, infecta outras pessoas. E tem também a campanha da febre amarela, que é uma campanha para se vacinar. E que é nessa segunda imagem, é febre amarela, vacine-se. A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos silvestres que vivem em matas. Então, sim, é uma boa visualização, uma boa propaganda para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas tenham o conhecimento do que essa doença pode causar e de formas de prevenção para que isso não ocorra. Como ela vem a cometer em períodos mais chuvosos, não deixar acúmulo de águas para que os mosquitos não se proliferem e acabem transmitidos para outras pessoas. E algumas das notícias atuais que está rolando sobre a febre amarela é que uma cidade chamada São Sebastião, ela recebeu já ação contra a febre amarela, porque lá está tendo começando o índice, e que no Paraná também está em alerta o Paraná, por causa tanto da febre amarela, como do Zika vírus também. De acordo com o jornal Bem Paraná, no Paraná registram 3 mortes de macacos por febre amarela. E a saúde volta a divulgar boletins quinzenais, como alerta que a febre amarela está voltando. Que os maiores surtos, vamos falar um pouco agora sobre a epidemiologia da febre amarela. Os maiores surtos da história da febre amarela silvestre no Brasil, desde que esse ciclo de transmissão foi descrito na década de 1930, ocorreram nos anos de monitoramento, entre 2016 e 2017 e 2017 e 2018, quando foram registrados cerca de 2,1 mil casos e mais de 700 óbitos pela doença. É um boletim epidemiológico da febre amarela, publicada em 16 de janeiro desse ano, de 2020, pelo
pela Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde, que é a RETS. Então, eles publicaram recentemente, falando sobre o boletim epidemiológico da febre amarela, no caso que está voltando, e afins. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e espero ter deixado bem simplificado e esclarecido um pouco sobre a doença da febre amarela. E obrigada pela atenção. Até mais.